Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um podcast Virando Bicho, um podcast que conecta tutores, veterinários e apaixonados por animais. Eu sou a Larissa Paz. Eu sou a Shirlane Alcolumbre e eu já vou pedir para vocês que ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal no YouTube e sigam a gente nas redes sociais. E é isso aí. E hoje o podcast, nós vamos falar aqui sobre algo que vai muito além de negócios, de resultados e também das conquistas. Nós vamos falar sobre uma amizade que acontece bastante nos bastidores e que essa amizade, ela influencia muito na pessoa, como ela lidar com todo o seu dia a dia. E nós vamos também conhecer um lado bem diferente do nosso entrevistado. Nós vamos, duas veterinárias, entrevistar um empresário apaixonado por animais. E também esse episódio vai ser um marco. Nós vamos trazer aqui muitos insights maravilhosos sobre ser pai de pet, sobre a responsabilidade, esse amor e cuidado diário. Então, nós temos essa turminha. Não tem problema, nós estamos aqui com a família inteira, porque o pai tem que trazer todos os filhos de 4 patas aqui para o episódio, tá, pessoal? E nós temos a honra de ter aqui conosco o Fabrício Sektovic, e ele vai estar aqui falando sobre esse podcast, como é que é o cuidado com esses animaizinhos lindos, maravilhosos. Gente, todos esses animais são dele. E ainda tá faltando, né? Que ainda tem um gatinho que ele vai contar pra gente. Sim. Aqui. Ele vai contar todas essas histórias e a gente vai conhecer esse lado de pai de pet do Fabrício. Fabrício, é uma honra ter você aqui conosco. Seja bem-vindo. A gente ama falar sobre os animais, conscientizar as pessoas a cuidar melhor dos seus animais. E teve uma eleição e você foi um convidado super indicado para falar sobre esse amor de pet. Muito obrigado. Queria agradecer o convite. Realmente é um tema que eu me sinto muito à vontade de falar, porque a minha paixão pelos animais realmente é de forma muito genuína. Isso é Tanto é a prova viva disso é eu ter 4 cachorros dentro de um apartamento, né? Então não tem como negar que isso daí realmente é uma coisa assim que eu gosto bastante. Então eu vou aproveitar te perguntando, conta pra gente quando foi que o animal começou a fazer parte da tua vida. Tá, olha só. Na verdade, quando criança, a gente quer muito ter um animal, né? Mas a gente ainda não é o verdadeiro responsável por eles. E aí eu sempre tive um sonho de ter um cachorro. E aí, coincidentemente, no Natal, eu tive um problema de um apêndice, né? Tive apendicite e aí precisei correr para o hospital às pressas no dia 25 de dezembro. E aí passei pela cirurgia e como criança, eu tinha 6 anos de idade, eu tinha dificuldade de levantar da cama porque eu tinha dor, né? Aquele incômodo, né? Sim. Não sabia o que tinha acontecido direito comigo. E aí eu ficava falando que eu queria um cachorro. Os meus pais, naquele momento, disseram, acho que é o momento de dar o cachorro pro Fabrício para ele esquecer realmente essa doença e passar por isso, né? E aí nisso eu ganhei um Akita, é um cachorro japonês, se chamava Kirei, que significa sol, né, em japonês. Sim. E aí foi meu primeiro cachorro. Mas eu tinha 6 anos de idade, meus pais que tomavam realmente conta, compravam ração, vacinavam, faziam toda aquela questão. Mas aí o Kirei ficou com a gente, aí acho que 12 anos de idade. Então eu tive essa experiência na casa dos meus pais, quando criança, de realmente ter meu primeiro pet, né? Após isso, foi quando veio o Bilo, que hoje completou 12 anos de idade semana passada. A mãe da minha filha, ela era de interior, morava em Belém, estava fazendo a faculdade dela aqui, e eu sentia que ela era um pouco sozinha, né? Porque a família toda distante. E aí eu quis, né? Primeiro, realmente, introduzir a conversa para ver se seria interessante, para não ser um presente de grego, se alguém não gosta, né? Então eu disse, o que tu acha? Ela, gostei. Seria legal. E tudo aí eu peguei, pesquisei, vi o Maltês, achei que era um cachorro muito bonitinho, branquinho, e presenteei ela no dia do aniversário, né? E aí a mãe da minha filha começou a criar do Bilo, morava na casa dela, e acho que foram 3, 4 meses depois ela descobriu que estava grávida, né? Então veio a minha filha, que tem hoje 10 anos de idade, vai fazer 11. E aí ela continuou com a Celine e com o Bilo juntos. E aí decidimos realmente se unir, casar, formar um lar. E aí nesse momento o Bilo começou a conviver comigo de fato, né? Porque até então ele era o cachorro dela, morava com ela e fazia parte mais da rotina dela do que da minha. Quando eu ia visitá-la que eu via o Bilo. Quando a gente separou, né, num segundo momento, eu deixei, porque presente a gente não toma, né? Então, era um cachorro que eu dei de presente. Né? Eu já era apaixonado por ele, né? Eu era os 2 homens da casa e ela e minha filha eram as mulheres.
Mas aí eu saí de casa, ela ficou com o Bilo e com a minha filha. E num determinado momento, ela com dificuldade, porque os médicos orientam muito de não pegar no animal, pegar logo depois na criança, tem que lavar a mão. E aí o Bilo foi ficando chateado com isso. Né? Ele sentiu essa diferença que ela estava dando de tratamento quando chegou a criança. Então ele gostava mais de mim do que dela, porque eu pegava bastante nele. Quando eu me separei, o Bilo não foi uma presença na casa com ela que fosse fácil de digerir. E ela decidiu doar o Bilo, né? E eu não sabia, né? Caramba. Quando eu fui informado pela babá da minha filha que o Bilo não estava mais lá, me desesperei, porque eu já tinha convivido com ele quase 2 anos, né? Eu disse, não, então, se não é para ser teu, eu queria ficar com o Bilo para mim. E aí ela, tudo bem. Aí fui buscar o Bilo. O Bilo começou a morar comigo, no momento eu tinha me separado, estava na casa da minha mãe. A casa da minha mãe não era preparada para receber animais. Aquela casa completamente oposta do lugar certo para animais. Cheia de tapetes, cortinas, né? E todas aquelas coisas que podem quebrar. Né? Então, era o lugar que eu estava no momento lá morando. Mas logo depois de 6 meses me mudei da casa da minha mãe, levei o Bilo comigo. E aí o Bilo, sim, foi meu primeiro pet, que eu realmente fui responsável. Cuidei da alimentação, vacinação, toda aquela questão realmente de cuidados, né? E aí, alguns anos depois, eu comecei a verificar que falavam muito sobre a questão do pet sozinho, ele não ser tão feliz quando ele tem uma companhia, né? Porque a gente sai para trabalhar e aí acaba ficando sozinho, e aí, de repente, se tivesse uma companhia lá com ele, seria um momento menos traumático, né? Quando a gente sai de casa. E aí foi quando veio a ideia da Fadinha, né? Fadinha tem 6 anos de idade, metade da idade do Bilo. E aí, na época, era aquela febre do Lulu da Pomerânia. Eu achei lindo, pequenininho, aquele cachorro, ele precisa de muito mais cuidado que um cachorro normal, que a gente sabe. É a tua mini Ferrari aqui. É a mini Ferrari. E aí, ela e o Bilo se deram muito bem. E aí, eles formaram o casal da casa durante muitos anos. 2 anos atrás, eu estava na Brás de Aguiar, com um amigo tomando um café lá, naquelas cafeterias que tinha, e passou um rapaz com um pastor de Shetland, né? Na época, eu não entendia da raça do pastor de Shetland. Eu só vi, e na época que eu tenho 39 anos, eu lembro da Lassie, né? Que era aquele code, né? E aí eu olhei e disse, meu Deus, é uma Lassie pequenininha, existe essa... Aí eu... Apaixonou? Eu sou um cara apaixonado por animal e gosto também muito de pesquisa. Fui para a internet e investiguei. Existe e tal. E eu descobri que existia o pastor de Shetland, que ele era bem menor que um collie, dava para criar em apartamento. E aí me apaixonei pelo animal, comprei a Zoe, era uma moça que trabalhava, ela era fora de Belém, mas ela trabalha em companhia aérea, ela traria a Zoe dentro do avião, que é aquela coisa que fica um pouco com medo. Aí disse, não, é para ser, né? Ela vai entregar na minha mão, dentro do avião, a Zoe não vai traumatizar. Tirar uma fotinha dela aqui. E aí a Zoe veio tem 2 anos, né? Sim. O sovaco já foi um caso à parte. Né? A minha ex-cunhada, né, irmã da mãe da minha filha, ela tinha um pincher. Ganharam um pincher, eles são de Paragominas. E uma das viagens que ela veio fazer, como eles vêm para Belém para pegar o aeroporto, ela deixou o pincher comigo. Ela sabe que eu gosto de animal, o pincher ficou na minha casa 1 semana. A gente se apaixonou pelo pincher por causa do estilo dele, né? Ele é muito carinhoso, muito elétrico. Ela vinha, ficava pedindo para fazer carinho nela e tudo. E eles viram que a gente gostou, né? A minha ex-cunhada viu, quando nasceu uma nova ninhada de um pincher, que foi o que tinham dado para ela pegou e mandou através da minha filha, olha, toma um pincher para ficar na casa do teu pai, da tua mãe, tudo bem. E aí eu disse, filha, mas eu tenho 3 cachorros, né? Um 4º cachorro no apartamento já começa a virar loucura, né? Como a minha mãe diz, né? A dizer bem assim, o acumulador de cachorro. Acumulador de cachorro. E aí eu disse assim, vai ser guarda compartilhada, como a sua. Quando você estiver na casa da sua mãe, o pincher fica lá, que eu vou explicar o nome dele. Quando você vier para cá para casa, o pincher vem. Fizemos assim, só que na casa da mãe tem um gato. O pincher não se deu bem com o gato ficava escondido, fugindo do pincher. E quando ele vinha para minha casa, a Zoe adotou ele como se fosse um filhote dela. Ele dormia na barriguinha da Zoe, eles entendeu? São muito apegadinhos. Então a Zoe realmente assim adotou o sovaco como se fosse o filho dela, né? E aí o sovaco veio, né? A mãe da minha filha, ela toda pensando em alguma coisa elegante, botou o nome de Zion, né? Pro pincher. Eu disse, meu Deus, um pincher com o nome de Zion, né? E aí eu disse, não, esse nome não... Já que ele vai morar aqui, bora fazer um novo batismo pro Zion. Né? E eu fui pra internet, pesquisei os nomes lá, nomes engraçados de cachorro. Aí tinha lá, bolinha, não sei o que, eu fui lendo com a minha filha. Minha filha tem 10 anos, vai fazer 11 agora em agosto. E aí ela, quando eu li sovaco, ela deu uma gargalhada. Aí eu disse, é esse o nome. Né? Que
Porque Realmente, ele tira a todo mundo letra. começa a rir. Simples, né? Lahime é esse o nome, então. Ele tira um sorriso da gente como animal e o nome dele tinha que ser compatível com isso. Então, toda vez que eu falo no pet, qualquer lugar que pergunta como é o nome dele, que eu falo, todo mundo ri, né? Como é que botaram o nome de sovaco num cachorro? Então, ficou sovaco, saiu de Zaya, virou sovaco. E aí eu não deixei mais ele voltar para casa da mãe, porque quando ele ia para lá, a Zoe ficava triste. Eu percebia que ela dava uma deprimidinha, entendeu? Aí eu disse, vai fazer mal para minha cachorra, tu ficar levando ele para lá, para passar uma semana lá, e só quando ele voltar que ela vai ficar com ele. Eu disse, então, bora decidir, ele fica aqui de vez. E ficou. E aí, nisso, eu virei um pai de pet com quatro pets numa casa. Eu tive um gato também, que eu ia falar para vocês, que a minha filha é apaixonada por animais, ela quer ter calopsita, ela quer ter todos os tipos de animais. Aí queria ter um hamster, né? Aniversário dela em agosto, eu disse, vou dar um hamster. Aí fui contar na casa da minha mãe, pro padrasto, pô, mas vai dar um hamster pra tua filha? Começaram aquele preconceito de ser um rato, né? Poxa, é tão bonitinho, fica na gaiola, não sei o quê, vou comprar tem uma área da minha casa que eu vou deixar pro hamster. Aí, não é legal, por que tu não vê um gato? Aí eu pesquisando gatos, aí apareceu aquele British Shorthair, que é um gato cinza dos olhos laranjas, maravilhoso, né? Aí eu disse, olha, meus cachorros todos são muito bonitinhos esteticamente, né? Então eu achei que aquele gato seria maravilhoso. E aí comprei, se a minha filha saber. E aí dei de presente o gato. Só que o meu maltês ficou implicando com o gato. O gato não tinha um momento de paz. Ele tinha que estar em cima da mesa, ele tinha que estar em cima da prateleira. Porque se ele estivesse no chão, o Biro queria cheirar, não era morder. Sim. Era cheirar e o gato não gostava. Não gostava. E a fadinha se apaixonou pelo gato. Tem vários vídeos deles interagindo, o gato de barriga pra cima, ela brincando com ele, correndo atrás dela, era uma brincadeira. Mas o Biro, como ele era o homem da casa, ele não gostou muito da presença do gato e ficava querendo cheirar o gato. Nisso, a minha mãe mora no mesmo prédio que eu moro num andar, minha mãe mora 5 andares abaixo. A mãe disse, Fabrício, não quer descer o gato? Ela nunca teve pet. É só esse cachorro quando eu tinha 6 anos. E ela era muito contra porque o Biro passou um tempo na casa dela, quando eu peguei ele de volta, e sujou a casa, estragou uma cortina dela lá de seda, que ele urinou, a seda corroeu, né, com a urina, ela perdeu as cortinas, ficou com raiva de mim, disse, mamãe nunca vai querer ter animal. E aí ela, tu não quer descer o gato? E aí se apaixonaram pelo gato. Né? Eu imagino. Quando eu estava apaixonado pelo gato, mas o gato sozinho e tudo, bora comprar uma fêmea pro gato. Aí compraram uma ragdoll. Ai, né? que linda! É sou o gato apaixonada que é como se por fosse um gato cachorro, né? Que ele é o mais dócil e tudo, mais próximo ao temperamento do cachorro. Aí. Só que quando eu comprei o British Shorthair, eles vendem com uma castração muito precoce. Né? Porque eles têm medo de tu criar uma matriz, porque é um gato caro. Eu lembro que eu não sabia disso, mas eu perguntei, qual é o valor? Ele disse, olha, o gato não castrado R$20 mil, o gato castrado R$6 mil. Então era um valor expressivo. Eu disse, mas R$20 mil para... Se não vou cruzar, eu quero comprar só um para dar para minha filha, então pode ser castrado. Fui leigo nessa parte, comprei. Só que com essa castração muito precoce, atrapalharam algumas formações de hormônios e o meu gato teve um problema de formação da cabeça do fêmur, né? E aí ele não formou muito bem essa cabeça do fêmur e aí ele começou a mancar. Porque eles ficam pesados, ele pesava 6 quilos, né? Sim. E aí ele sobe, pula, né? E aí começou a mancar, a gente levou, fomos em 2 veterinários na época. E aí todos identificaram que a formação do fêmur realmente estava muito, assim, dava pra ver que não ficou branquinho, né? Sim. E aí que a solução era cortar, nem sabia que podia isso, cortar a cabeça do fêmur e ela iria se regenerar e realmente ficar perfeita aquela articulação. A gente fez a cirurgia, foi um sucesso. O gato passou uma semaninha mancando, depois já estava andando normal, só que ele tinha nas 2 pernas. Quando ele foi no veterinário para ver o outro lado, para operar, ele viu o mesmo veterinário, ele saiu da caixinha e estava bem. Quando ele saiu da caixinha, que ele viu o veterinário, ele infartou, né? Na frente do veterinário, na mesa, assim, ele... Correram para tentar resgatar e o gato acabou não sobrevivendo. Meu Deus, foi muito traumático para ele. Foi demais, né? Meu Deus. Eu nunca vi uma história dessa. Eu vi uma história dessa também. Porque eu acho que foi Ele muito foi eu acho que, na verdade, a cirurgia foi muito traumática, né? Porque corta e aí fica andando, arrastando. Teve que ficar internado um dia. Tinha dado a opção, você pode cortar as 2 patas, ele fica com as 2 patas arrastando e disse, não. Aí esse veterinário que a gente foi, não, faz um lado, depois faz melhor fazer um lado, depois outro. Só que eu acho que ele estava muito preocupado com o que tinha acontecido com ele. Quando ele viu o veterinário, ele realmente... Tanto que a gente fez todos os exames, estava tudo certo, foi realmente assim, um ataque cardíaco que ele teve quando viu, né? E aí não resgatamos, eu muito chateado com isso, mandei uma mensagem calorosa pro gatinho que me vendeu, falando que isso daí era maus tratos, que eles estavam vendendo gato castrado, sabendo que isso daí ia prejudicar cedo, né? a formação dos ossos do gato por conta dos hormônios que ele ia deixar de produzir.
E aí o cara escutou meu áudio, passou uma semana, acho que refletindo sobre isso, porque eu não exigi que eu queria nada, devolução de nada, o gato tinha 1 ano. Falar o que estava sentindo. Só falar para não continuar essa prática, né? Porque eu achei Mas que... eles continuam, infelizmente. E aí ele muito culpado, me pediu desculpa e me deu outro gato. Ele disse, eu quero te dar um gato, Fabrício, queria... E vou te dar sem ser castrado. Tu vai castrar na hora que tu achar necessário, até o jeito não tá castrado. Aí eu disse, olha, mas pra minha casa não serve, eu fui oferecer pra minha mãe. A minha mãe passou quase uma semana sem comer com a morte do gato, porque ele já morava na casa dela uns 6 meses. Aí a mãe, não quero o gato, tu viste quanto eu sofri com esse gato. A gente fez o velório do gato lá no Anjos Pet, fomos lá pro dia da cremação. Porque é um membro da família. Fizemos todo o procedimento, tem o potinho das cinzas dele, Sim, tem o pelinho dele, sim. tem aquele quadro, tem tudo lá na casa da minha mãe. A mãe era louca pelo gato. E aí ficou a fêmea sozinha. E aí a fêmea começou a ficar triste, a Ragdoll. E aí eu disse, mãe, o cara me deu um gato, tu queres o gato? Aí ficou naquela, não quero. Falei pro cara, eu quero o gato. Que na pior das hipóteses eu vou presentear qualquer pessoa que eu seja, que eu tenho uma líder da Smart e da Bill, que ela é apaixonada por gato, que chamam de gateiros, né? Ela é uma gateira e tudo. Eu disse, mãe, se tu não quiseres o gato, eu vou dar o gato, que eu acho que é um baita presente, um gato lindo desse, pra Flaviane, sem o problema de castração cedo. Então eu acho que realmente não é um presente assim complicado de se dar. E aí ela disse, tá. Aí nessa que foi passando, o gato tinha 1 mês, aí formou o gato até a hora de vacinar e me entregar. Aí ela já decidiu ficar com o gato. Então hoje ela tem de novo o casal lá muito parecido, né? O primeiro era o Horus, que eu gosto dessa coisa egípcia, né? E o segundo é o Zeus, né? Então ela tem hoje os nome de os Deus, Zeus, né? Gato é gato. o Zeus e a Isis também, né? Uma deusa egípcia. São os 2 gatos da casa dela. Parecido com o que tinha antes, mas a gente acabou perdendo, realmente sofrendo muito com... E acabou que a família inteira agora está toda envolvida na vida de pet. Muito. E o mais interessante, vou te dizer uma coisa aqui, com toda a experiência que a gente tem de atendimento, de visitar famílias, fazer parte nessa parte, que vocês estão do outro lado da moeda, né? Muitas pessoas, elas falam assim, meu Deus, como é que eu vou criar um Golden, um pastor de Shetland, num apartamento pequeno? Como é que eu vou ter esse tanto de cachorro dentro de um apartamento? Só que acontece algo muito interessante. Eu já fui em várias casas que têm espaços imensos, mas o cachorro vive triste. E já fui em apartamentos pequenos que o cachorro vive muito feliz. Então, como é que isso acontece? É porque o animal, independente do espaço, se ele tiver uma vida rica, o que é uma vida rica? É uma vida com uma boa alimentação, uma vida de companhia de qualidade, uma vida de passeio, de enriquecimento alimentar, onde ele tem aqueles cuidados tanto na saúde quanto cuidados com carinho. Esse animal ele passa a ter uma vida rica. Então, independente do espaço, ele é um animal feliz. Então, você tem uns animais no seu apartamento, mas, digamos, tem 4 animais, mas você consegue gerir para que eles tenham a qualidade de vida e uma vida rica. Então, é isso que a gente tenta também ensinar para vários tutores. Eu venho ensinando isso há anos, porque eles podem ter metros quadrados pequenos com seus animais e ter uma vida super feliz. Sim. Eu lembro um meme que eu vejo na internet que diz assim... veja por que o seu cachorro não deveria dormir na sua cama. E tu arrasta pro lado, é o cachorro da pessoa dizendo assim... por que você se interessou por isso, né? Eu até postei isso. Os meus, eles dormem no meu quarto, né? Então... Eu não ensinei a minha Lulu da Pomerânia a subir em sofá e cama, porque eles têm um problema patelar, né? Sim, tem. Então, para evitar esse impacto, ela não sabe subir na cama, só se a gente realmente carregar. O Biro, por 12 anos também, antes ele conseguia, hoje ele já evita, ele não pula, né? Então, é só a gente colocando, eles têm as camas deles todas no meu quarto, eles sobem na cama. Eu deixei um pouquinho isso de lado, essa questão aí de dizer se é higiênico ou não. A gente lava mais os lençóis que precisar, mas eu realmente... Não deixo de ter esse momento junto com meus cachorros. E para eles é super importante. Junto com a gente, né? Eles amam. E falando nisso, Fabrício, o que os animais te ensinam sobre liderança e empreendedorismo? Como é que você consegue levar isso para o lado profissional? Olha, eu inclusive, contratei um adestrador, né? Quando a Zoe chegou, ela tinha muito medo de visitas, de qualquer pessoa que ia fazer uma manutenção na minha casa. Eu disse, não, vou pegar ele para ajudar várias coisas e tentar realmente organizar a minha casa agora que eu estou com 3 cachorros, não tinha o sovaco ainda. E aí ele veio, era um cara que cuidava das onças do Museu Emílio Guild, né? Era todas umas teorias e tudo, enfim, não sei se vocês conhecem esse rapaz. Eu acho que sim. E aí, o mais curioso de tudo isso que foi, a Fadinha, que é o meu Lulu da Pomerânia, que pesa 2 quilos, ela mandava na casa toda, né? Então, ela que decide se o Bilo vai comer. A Zoe não consegue fazer necessidade no lugar da Fadinha, porque ela respeita
o local que a fadinha escolheu, então ela faz longe de lá, e eu queria tirar de longe porque era um lugar que eu não queria que ela faz na cozinha. E eles têm um espaço que podia fazer, mas por respeito à fadinha, a Zoe não faz as necessidades dela lá, mesmo pesando 11 quilos e a fadinha 2. Então, falar sobre liderança, dizer o que eu aprendi com eles é isso. Eu acho que tamanho não é documento, né? É realmente postura, né? É a forma que tu te posicionas. Um cachorro tão pequeno consegue realmente liderar os outros dois e mostrar que realmente assim é o posicionamento, é a decisão, é a forma que ela reage. No momento que, de repente, um vai comer, ela só se bota na frente, ela não é de morder, mas ela se bota e o outro já entende, olha, não, a fadinha não deixa eu comer agora. Então, aprender um pouco sobre isso com eles é isso. E a outra coisa que eu aprendo muito com eles é essa questão de um problema de agora, daqui a 5 minutos não existe mais. Então, a gente briga com o cachorro, faz uma tolice, depois de 3 minutos ele quer um carinho teu, ele tá atrás de ti do mesmo jeito. Não existe o rancor, né, no animal, então... Isso é uma lição que eu aprendo todos os dias com ele, né? Que às vezes a gente fica chateado, revirando aquela coisa, e o cachorro, em coisa de 10 minutos, tu briga com ele, que ele fez a necessidade no lugar errado, 10 minutos depois ele tá lá contigo, lá atrás de ti, no banheiro, pulando e pedindo carinho, né? Isso é verdade. E como eles são felizes no simples também, né? Sim. Tu tá lá com eles é o que importa, né? Não interessa o que mais que aconteça. São maravilhosos. E fala pra gente, o que tu acha que diferencia apenas um responsável de um animal realmente para um pai de pet? No bom sentido, de cuidar, de amar verdadeiramente os seus animais. Sim, olha só. O Bilo, ele apresentou durante um tempo umas questões de pele. Ele tinha uma vermelhidão na pele e tudo. Existem especialistas em pele, né? No meio dos veterinários. A Larissa é dermatologista. Fiz um tratamento no Bilo e aí a gente melhorou bastante, aí depois começou a voltar, quando eu parava o medicamento, a gente chegou realmente num senso comum lá da ração. Eu não sei se eu posso falar a marca da ração, mas eu descobri, não tem problema, tá tutor, esquece. Então eu uso a Rios, né? E aí eu descobri que existe a Rios para peles sensíveis, Sim. que ela usa proteína de insetos, né? Eu nunca imaginei que pudesse existir uma proteína de um inseto. E quando eu troquei a ração de todos eles para isso, eles se coçam muito menos. O Bilo parou de ter essas plaquinhas, porque como ele é todo peludo, não dá para ver, mas no peito, que é a região que a gente raspa, né, que faz a tosse higiênica, apareciam umas feridinhas, né, um vermelhinho e tal, que desde que ele começou realmente a comer essa ração, eu tô com ela assim, utilizando desde então. Então, eu acho que é possível tu teres um animal e dar uma vida para ele normal, só realmente dando a ração e a água, mas é diferente aquele tutor de verdade que vai, de repente, numa limitação que o cachorro está apresentando, ele está se coçando. Poxa, imagina você passar o dia todo se coçando porque você está com alergia a alguma coisa, que provavelmente era algum elemento da ração antiga deles, e dizer, isso é normal, porque muitos veterinários falam assim, não, a coceira básica é normal, mas para mim era excessiva. E aí, após investigar, realmente era alergia a algum elemento da ração que eles comiam. E tu não sossegou até resolver o problema do teu animal. Até a gente acertar, a gente trocou umas 3 rações até eu chegar nessa. Não, vai nessa, porque é uma proteína tal. Até eu expliquei para minha namorada, disse, tu acredita que essa ração que eles comem é uma proteína de insetos que eles comem para poder diminuir a questão de alergia nos animais? Então, existem as alimentações mais naturais, provavelmente se eu não conseguisse resolver com ração, a gente ia começar a pensar nisso, né, de fazer essa questão. Mas eles se deram muito bem com essa mudança para essa Rios para os sensíveis, né? Esse cuidado. E para tua curiosidade, hoje tem uma linha de ração, uma marca, que ele está fazendo toda uma linha super premium, só de proteína de inseto. Que legal. E cada vez mais vai vir outras fábricas, eles estão apostando nesses estudos e vai avançar bastante. Daqui mais ou menos, eu acho que 1 ano e meio, você já vai ter isso bem forte no mercado, nas prateleiras, e você vai ver com uma variedade imensa. O mercado pet está super acelerado. Eu imagino de inovações. Que existe realmente, claro, algumas limitações de algumas famílias de repente dar uma ração super premium para o seu animal. Claro. Né? A gente entende. Mas a gente consegue também saber que existem pessoas que poderiam dar uma ração um pouquinho melhor, mas aí, vou dar essa Royal aqui, mais simples que tem, que a saca é de 15 quilos, e aí a grama fica tanto, e nessa economiza, mas na hora de economizar na parte da tua suplementação, da tua alimentação, tu não fazes isso. E tu sabes o que eu percebo como médica veterinária e proprietária de clínica? Que quem menos tem condição é o que mais faz pelo seu animal. Sim. Muitas pessoas que poderiam fazer muito mais pela condição financeira que tem, às vezes não ligam, deixam para lá, como tu falou, deixa, isso faz parte, e não vai atrás. Diferente de você, que foi atrás, pesquisou, insistiu até conseguir resolver o problema.
Então, às vezes, é muito mais da pessoa do que de poder aquisitivo. Porque a gente vê muito pessoas assim que não têm realmente toda essa condição de poder investir, mas elas dão um jeitinho daqui, outro dali para oferecer o melhor pro seu animalzinho. Sim. Eu tinha um colaborador meu, todo mundo sabe que eu sou apaixonado por animal. Se vocês viram o gato que a gente adotou lá numa das nossas unidades da Dr. Freitas, né? Eu tinha um funcionário meu que ele não tinha condições de, repente, manter o animal numa clínica, porque a gente sabe que realmente, quando eles estão internados, vai realmente gerando um custo absurdo, né? E aí ele me ligou no domingo à noite chorando, um cara super durão da empresa, né? Que ele tava com o cachorro dele passando mal, me ligou, corri na casa dele, botei o cachorro dele dentro do meu carro, vomitando aí numa toalha, disse, meu Deus do céu, só que é apaixonado por animal, tu não liga para aquilo, né? Depois lá pro carro, levamos para a clínica, internamos o cachorro, e aí eu não lembro quanto dava por dia, mas era assim, já tava passando muito do salário dele. Eu disse, meu Deus do céu, como é que ele vai manter esse cachorro? Aí ele chegou no final e falou, tu pode me pagar, eu vou te pagando mensalmente. Então, tipo assim, a conta deu um absurdo para salvar o cachorro. Infelizmente, no final, não deu certo. E aí o cachorro acabou falecendo. Ele ficou durante uns meses me pagando. Depois eu vi que estava ficando muito apertado para ele, para a questão familiar dele. Ele pegou, parou de pagar e eu nunca cobrei. Mas eu percebi que ele não mediu esforços naquele momento, mesmo a clínica dizendo lá que estava dando 1.000, 2.000, 3.000 o orçamento para tentar salvar o cachorro dele. Ele, em momento nenhum, ele disse, Fabrício, vou mandar... como é que chama? Fazer uma eutanásia, né? Alguma coisa, porque eu não consigo arcar com uma conta, sei lá, de 10 mil reais. Ele queria salvar o animal dele. Ele ficou tentando salvar até o final. Só parou porque realmente o animal faleceu. Olha só. E isso acontece bastante na nossa realidade. Mas tem uma outra contrapartida. Por exemplo, não precisa você ter muita condição para você entender que o animal faz parte da sua rotina e entender que o animal precisa ter uma rotina. O animalzinho, quanto ele tem uma rotina semelhante a uma criança, ele vai ter previsibilidade do que vai acontecer e diminuir a ansiedade. Nessa correria que você vive entre trabalho, você tem sua filha, você tem essa parte que você toma conta, lidera, como é que você concilia a rotina para eles terem uma boa rotina, boa alimentação e questão dos banhos, de tudo, dos seus animais e garantir isso? Na verdade, antes eu tinha uma coisa que me ajudava muito, a tecnologia, né? Eu tinha um dosador de ração lá que eu botava os horários, não sei se vocês já viram, caía a ração, sim. Eu gravava uma mensagem de voz, eu chamava, né? O aparelho chamava com a minha voz, vinham comer, né? Eles saíam correndo. Chegou um momento que começou a dar defeito nesse aparelho, agora hoje em dia sou eu, né? Sim. Muitas pessoas dizem que pode fazer alimentação do adulto só uma vez ao dia, mas aí eu vejo que à noite eles começam a estar com fome, eu faço só um extrazinho, mas eles fazem um almoço lá no horário da manhã, e aí no final do dia, quando eu estou indo jantar, eu sirvo eles de novo, que eu também fico na cozinha, só que eles são dependentes disso, tanto que quando eu viajo é uma dificuldade muito grande, porque como eu fico na região da cozinha, quando eles estão comendo, parece que eles esperam eu estar lá para comer. Quando eu viajava, olha, o Bilo tá sem comer, a Fadinha não tá querendo comer. E aí eu tinha que ficar tentando falar no vídeo, Bilo, come, mas não adiantava. Aí eu voltava de viagem, tinha que jogar um no Excel, porque tinha ficado meio fragilizado. Eu disse, meu Deus, não posso viajar muito tempo com esses animais. Então, tô preso. A namorada não vai gostar disso. Tem que dar uma administrada nisso daí. Até na escolha, eu sou divorciado há 1 ano e meio, né? Até na escolha da minha namorada isso foi muito importante, né? Porque tu imagina só. Olha que maravilha. Certeza. Se relacionar com alguém, eu que tenho não gosta 4 de animal. pets e de repente a pessoa não gosta do cheiro de cachorro numa casa, porque tem isso, né? Tem isso. Tem gente que não gosta. Os animais fazem necessidade, tem gente que não está acostumada, né? A gente vai xixi no meio da casa, né? Então, aí realmente foi muito interessante porque ela tinha nunca teve pet, mas tinha vontade de uma Lulu, que inclusive é a cara dela, né? O estilo de cachorro, né? Uma Lulu da Pomerânia. E aí ela se apaixonou pela Fadinha, né? E junto veio os irmãos da Fadinha. Então a gente casa com a família, né? Então a minha família toda era composta pela minha filha e mais 4 cachorros. Você vê que a namorada a namorada ideal que tu achaste, Exato. Nessa hora eu vi. Mãe de pet também. Além de linda, mãe de pet, abraçou a causa, muito legal. E faz diferença. Sim. Faz diferença. Isso é maravilhoso. Os animais, eles revelam muito sobre nossa identidade. Então, as pessoas mais empáticas são pessoas que têm animais. E hoje nós temos uma pesquisa que crianças que convivem com animais, na sua vida adulta, ela vai ser um adulto melhor.
Isso já é pesquisa científica de Harvard, de qualquer universidade. Já teve 3 pesquisas voltadas para isso. É tanto que hoje também nós temos vários países que estão colocando animais para fazerem parte da escola de algumas crianças, para elas desenvolverem essa empatia e esse sentimento pelos animais, né? E voltando lá bem atrás, desde a criação do mundo, Deus fez os animais para servir os homens e sabia que os animais iam trazer muito amor. Então, a gente precisa ter esse respeito mesmo pelos animais, e isso é maravilhoso. Então, que sua família continue amando os animais. E a gente fica feliz. Nós, como médicos veterinários, tudo que a gente deseja é que os animais sejam bem felizes nas suas casas. Sim. Eu desejo bastante isso. Uma grande surpresa que eu tinha, como a minha mãe nunca quis ter um cachorro, eu não tinha certeza se ela gostava, porque quando eu tinha 6 anos, não conseguia avaliar se ela realmente estava criando aquele cachorro com amor, porque me deu de presente, né? A gente morava em casa, os cachorros ficavam no quintal, era aquela coisa meio antigamente, assim, né? Era meio que cachorro de vigilância, né? Dormiu, né? Tá tão gostosinho que ela dormiu. E aí, quando eu dei o gato cinza desceu, porque como eu vou na minha casa da minha mãe todos os dias, eu desci com o gato, ele continuava me considerando o dono dele. Sim. Então era muito diferente. Quando ele me via, ele ficava arrasado. Meu padrasto e a minha mãe cuidavam dele o dia todo, e carinho. Chegava na casa e ele queria saber de mim. Aí vinha, se esfregava em mim igual não esfregava neles. Então foi aquela questão. Esse novo não, que eles criaram desde o início, realmente é bem característico, que eles são os pais dele. Então eu tinha essa dúvida se a minha mãe também era uma apaixonada por animais. Né? Só que hoje eu não tenho dúvidas. Eu até brinco que ela gosta mais dos gatos dela do que de mim. Porque ontem a mamãe estava triste porque o gato dela estava mancando, não sei o que, pulou de alguma coisa, machucou. E estava angustiada. Eu comprei um remédio para ela, levei para casa e hoje o gato já estava um pouquinho melhor. Fui lá passar para ver, porque eu sei que ela fica triste se o gato adoecer. Ai, que bom. É incrível, né? Mas o que faltava nela era essa convivência, Exato. né? Porque tu não sabia disso porque ela não tinha convivência. Agora tu tem certeza que ela é apaixonada por animal. Quando eu levei o Biro pra casa dela, que o Biro começou a estragar tudo, ela tava detestando. Então eu disse, a mamãe não gosta. Mas o gato, ele é muito diferente. É diferente. Né? O pai do gato é muito diferente do pai realmente do cachorro, muito. Né? Isso é totalmente. O perfil de tutu é diferente, o animal é diferente, o comportamento é diferente. Os dois são amáveis do mesmo tanto, mas são bem diferentes. E conta pra gente aqui, qual foi a maior transformação que os animais trouxeram na tua vida? De um tempo tu começaste a criar o Biro, né? Praticamente depois de adulto. Ainda criança foi o Kira, né? Foi um Akita com o nome de Kirei. Kirei, tá. E conta pra gente onde foi que tu viste uma transformação que um desses animais trouxe pra tua vida. O Bilo tava no momento que eu me divorciei, né? E que eu peguei de volta, né, aquela questão. Ele era a minha companhia principal, porque atualmente eu era pai, mas a minha filha fazia uma guarda compartilhada, e o Bilo era o meu filho, né? Sim. Integral, todos os dias, era meu parceiro. E o cachorro, a gente vai no banheiro, ele vai no banheiro, tu vai pegar um copo d'água na cozinha e vai contigo. Então, eu nunca me senti sozinho, né? Então, essa questão do cão ser uma companhia, que eu acho até que difere um pouco do gato, porque às vezes o gato não te acompanha, o gato fica meio que lá como se fosse uma decoração, aquela coisa meio misteriosa, né? Que todo se mexe devagarinho, bonito. O cachorro não, o cachorro chega em casa, ele pula. Então, essa alegria que eu sentia e essa companhia de nunca estar sozinho, sempre acompanhado do animal, foi que realmente senti uma transformação na minha vida. E aí é isso que acontece, a gente começa a multiplicar, né? Poxa, se um é bom, vai ser melhor ainda. Né? Então, comecei a ter o Bilo e a Fadinha e eu me sentia. Quando não estava o Bilo me dando atenção, a Fadinha estava. Então, era bom demais poder realmente saber que sempre tinha alguém comigo, né? Então, eu nunca me sinto sozinho. Hoje eu tenho um relacionamento à distância com a Ives, ela é de Goiânia. Está planejando voltar para Belém. Mas quando ela viaja, a minha companhia, quando a minha filha não está realmente na casa comigo, está nos dias com a mãe dela. Eu tenho 4 cachorros lá me fazendo companhia na cama lá. Eu aumentei o tamanho da minha cama quando a Zoe chegou. Essa foi boa. Isso é bom. Isso é bom. É bom. Isso é bom. Eles tomam conta dele pra ti, né, Ives? Eu tinha uma cama queen, aí eu dormia com um Bilo, Fadinho. E aí comprei a Zoe. A Zoe ficou gigante, né? Porque eu olhei, a gente vai na internet, fica com 45 centímetros de altura, né? Que é aqui do dorso, né? Quando eu vi, esse cachorro ficou imenso, né? Eu disse, meu Deus do céu. E começou a ficar ruim a cama. Eu troquei minha cama hoje é uma King para poder dormir todos os 4 cachorros comigo. Maravilhoso. Continue assim. Ai, Fabrício, isso é ótimo. Porque a tua história vai ser a história que se conecta com vários outros tutores que vivem coisas muito semelhantes a você, né? E quem não convive, escutando, vamos começar a conviver também, né?
passar a fazer coisas semelhantes. Então, assim, qual o conselho que você daria para quem ama animais, mas ainda não consegue oferecer tanta qualidade de vida que gostaria? Igual você contou a história lá do seu funcionário, mas quando Olha, pegar, assim, qual o conselho você dá para ele ter de responsabilidade? Além de ser pai de pet, eu tenho a experiência de ser pai, né? Sim. Da minha filha. A gente nunca se sente preparado para ser pai. Como é que vai ser? Uma pessoa totalmente tua responsabilidade, vai estudar, vai estar longe de casa, vai ficar preocupado, né? Então, eu não me sentia preparado aos 29 anos, quando eu tive minha filha, mas a lição que eu tenho para dar é que a gente se adapta a tudo. Às vezes a gente acha assim, será que vai dar com o que eu ganho hoje, sustentar essa criança, pagar uma escola legal para minha filha, que a gente sempre quer dar o melhor, e no final tudo dá certo. Parece que Deus ajuda a ver, olha, ele quer fazer o melhor pela filha dele, os negócios começam a dar certo, o tempo tu consegue dizer assim, como é que eu vou ter tempo de ir no colégio assistir uma atividade? Tudo vai conspirando a favor, né? E o pet é a mesma coisa. Às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir realmente dar essa qualidade de vida, ter esse tempo de atenção, fazer o melhor por eles, mas quando você tem, você se esforça e consegue, porque basta realmente querer, né? Exatamente. Gostei. Fabrício, eu vou te fazer uma pergunta aqui, que eu achei até engraçada essa pergunta. Se teus pets pudessem te definir uma palavra. Vai de um por um. Vai. Pode um. ser de um por um. Vai ser legal. Como cada um te tipo olha. Assim, ele olha pra ti, tu acha que... O que o Sovaco falaria aí? De você em uma palavra. Olha pra ele. Ai, meu Deus, é difícil. Essa aqui é te chamar de aconchego, eu acho. Olha aqui como ela tá encaixadinha. Agora uma palavra. Dele, olhou pro papai, do colinho dele. O olhinho dele. O que ele fala pra você? Vai. Vamos lá. Eu acho que a Zoe me olha e acha o protetor. Né? Ontem eles foram pro pet para virem bem bonitinhos, alinhadinhos pra cá. E a Zoe, ela não consegue ir no pet sem ser no meu colo no carro. Eu sei que até é incorreto fazer isso, mas ela fica... no elevador ela já começa a tremer, assim, é totalmente claro que ela fica nervosa. E ela vai abraçadinha em mim aqui, aí quando ela calma, ela deita no meu colo e aí eu consigo levar ela pro pet, porque o pet que eu levo não é tão perto de casa, ali na doca. Então, a Zoe eu sinto que é a questão da proteção. Né? Ela vai para... Que nem ela estava agora, que eu estava aqui com vocês, como ela estava nervosa, ela estava indo atrás da proteção da Ives lá, né? Mas o sovaco, deixa eu ver, o sovaco... Olha aqui, sovaco, olha pro teu pai. Qual palavra você define seu pai? Vai. Acho que é parceiro, né, não? Eu acho que é o parceiro dele da brincadeira. Né? Olha a cara dele. Você é um amor, sovaco. Porque eu apoio ele nessa questão, porque eu acho que o temperamento dele é tão diferente, né? Porque ele é o outro macho além do Bilo. O Bilo aqui nunca foi assim, né? E deu aquela corridinha aqui, porque eu acho que ele estava achando tudo muito diferente. Mas em casa o Bilo é como se fosse neutro, assim, né? Sim. O sovaco não. O sovaco, eu sento pra trabalhar, a gente tá no celular aqui, ele passa na frente, ele tem uma mania de dar o pescoço pra ficar... Beijando. É do né? pincher. De pincher, né? Então tu tá aqui, aí tem que ficar beijando o sovaco, beijando, aí já vira pro outro lado do pescoço, beija o outro lado. Então o sovaco é isso, eu abraço a ideia. O Bilo, eu acho que eu sou aquele cara que veio pra salvar, né? Então acho que eu sou o salvador dele. Porque quando eu decidi resgatar ele, que ele não era meu cachorro, né? Eu acho que ele não passou um momento muito legal, porque ele foi para uma casa que ele não conhecia ninguém. Ele já estava 2 anos realmente convivendo com a mãe da minha filha. Ficou 1 ano aproximadamente convivendo diariamente comigo na nossa casa. E aí, de repente, eu acho que nessa transição dele ter ido para um lugar, quando eu peguei ele estava muito triste, né? E aí ele estava com os problemas de estômago, ele tem um problema de pelezinho, que eu acho que tudo foi muito nervoso, né? Então, a gente fez um tratamento, foi melhorando muito o Bilo. E aí, eu acho que ele acha que eu sou o salvador dele. Acho que seria essa palavra que ele diria pra mim. A Fadinha ela é uma cachorra que, como ela é assim, é a paixão da maioria das mulheres, a Celinha era louca pela Fadinha, né? Então, era a cachorra que a minha filha tinha, que ela bem delicadinha, né? Então, eu acho que ela vê em mim também o cara que... Toma cuidado com ela, porque quando eu comprei a Fadinha, em 2 meses, ela tinha, não sei se todo Lulu faz isso, ela cutucou o papel de parede da parede, puxou, e aí comeu a pontinha do papel, só que tem cola, né? E aí ela me ligaram, a Fadinha tá vomitando. Aí eu já liguei pro veterinário, compra tal coisa. O que foi? Mas aí eu fui e comprei, quando eu tô chegando em casa, ela já tava debilitando muito, porque ela pesa 2 quilos, ela era filhote, ela tinha 1 quilo e pouquinho. E ela já tava vomitando sangue, né? Então, já botei no meu carro, já corri, coloquei ela no hospital, ela passou 2 dias internada. E aí conseguimos salvar, resgatar a Fadinha mesmo muito jovem, né?
Mas eu vejo a fadinha como um cachorro muito, muito frágil, né? Alguns amigos meus me perguntam, o que tu acha da Lulu? Eu disse, olha, cara, o maltês tem 12 anos, nunca internei, nunca entrei com nenhuma medicação muito importante para, de repente, tá muito mal. A Luluzinha, quando eu viajo, que ela fica triste, às vezes acabo tendo que levar ela, moro na frente do Cora, acabo levando pro Cora para poder ver o que ela tem. Mas é só porque ela ficou uns dias sem comer, ela já dá uma debilitadinha, né? Porque ela é fraquinha. Então, acho que ela é isso, ela é muito sensível muito e eu sou realmente o cara que toma conta realmente dessa fragilidade dela. Muito legal. Oh, bacana. Eles adoram o papai dele. E falando nisso, você também, com o lado empreendedor, a gente já está chegando aqui no final, mas você está do outro lado, tendo um profissional, um médico veterinário lhe atendendo, né? É um profissional. Então, esse é um canal também que atende médico veterinário, que a gente dá muitas dicas, como eu falei anteriormente. Então, qual dica você dá, assim, você do outro lado, sendo tutor? Como você vê que ele se porta, como você vê que ele trata os animais, que ele está tratando seu animal, como é a postura dele. Uma dica, assim, de ouro que você daria para o médico veterinário para melhorar a carreira dele. Tá. Eu acho que na própria faculdade de vocês, você já tem conhecimento realmente da importância do animal para aquele tutor, né? Nas experiências que eu tive, como a pessoa passa o dia realmente tratando daquilo, acho que acontece também com médicos, né? Aquilo para ti às vezes é uma coisa simples, o cachorro do cara tá só vomitando, né? Só que pra gente é o nosso bem mais precioso, que a gente começa a achar que pode até morrer, né? Então, às vezes eu vou no veterinário meio que desesperado, e o veterinário é um pouco frio. Acha que de repente, isso é uma coisa fácil de resolver, Fabrício, de repente comer alguma coisinha. E a gente tá esperando sempre o pior, né? Porque a gente tem muito medo de perder, né, os animais. A gente sabe que todo mundo que já perdeu é um sofrimento absurdo. E aí, o conselho que eu daria, de repente, quando você tiver com, de repente, a coisa mais importante para aquela pessoa na tua mão, tu demonstrares que realmente tu entendes a preocupação dele, tentar ser um pouquinho mais compreensivo nessa questão e mostrar muita responsabilidade, que tá tudo sob controle, que tu vais fazer o melhor por ele e de repente tranquilizar logo de cara, dizer, olha, na maioria dos casos, isso aqui é de repente só uma gastroenterite, a gente vai entrar com medicamento, tá tudo certo, porque às vezes, tem que fazer o exame de ultrassom, aí vai fazer o exame de sangue, tu fica um dia, às vezes, muito tenso, sem saber realmente até o resultado do exame, e aí tu poderia ter sido tranquilizado, de repente, com alguma comunicação mais próxima, né, nesse momento. Eu sei que é difícil de fazer, ter um canal de comunicação, de repente, com todo cachorro que está em algum tratamento, né? Até porque tem gente que não vai até o final do tratamento, às vezes desiste, não faz ultrassom, enfim. Mas, às vezes, que eu senti falta de alguma coisa foi isso, de achar que estavam cuidando do meu bem mais precioso, entendeu? Uma criança, por exemplo, quando tu vai num médico, o médico, às vezes, ele tem um pouquinho mais de noção que o pai está desesperado quando está procurando um médico por alguma questão. O animal, às vezes, eu não acho que a pessoa olhe como se fosse, assim, uma coisa tão importante, né? Porque eu acho que passa o dia todo vendo vários cachorrinhos que estão entrando lá com vômito, com alguma fraqueza, com alguma coisa. E vocês sabem que, de repente, é algo tranquilo de resolver. Mas não é passado essa calma com tanta tranquilidade pro tutor, né? Tu achas que falta um pouquinho de acolhimento nesse momento de desespero Sim, de vocês? Sim. Isso é muito importante. É uma coisa que a gente sempre conversa, né, entre a gente, que o médico veterinário, ele tem que sempre se colocar que ele não está atendendo mais o animal. Ele está atendendo, às vezes, um animal que é a coisa mais importante daquele tutor. Então, é uma das coisas que a gente sempre coloca aqui também de importância para o crescimento do médico veterinário, né? Sim. Porque o nosso objetivo aqui no podcast, além de levar muitas informações pertinentes, obviamente, é para ajudar o veterinário a sair da caixa, né? Para ele crescer profissionalmente em todos os aspectos. E isso que você falou aí é importantíssimo, né? Esse olhar do proprietário, dando esse recado para o médico veterinário. O que eles devem fazer a mais para gerar aquela conexão entre tutor, que agora é responsável, né? E o médico veterinário. Sim. Até ter uma agilidade maior nesse processo, né? Então, Fica a gente sabe que hoje... Oi? Fica a dica. Fica a dica, né? Porque hoje a gente tem inteligência artificial, né? Então, por exemplo, eu mesmo pego um exame meu de sangue, jogo lá no chat GPT e peço para ele me dizer, aí ele diz, toma cuidado com esse colesterol aqui, papapá. Então, até eu marcar uma consulta, de repente avaliar e me dizer que o problema é o colesterol, né? O mesmo pode acontecer com o animal. Então, talvez utilizando a inteligência artificial a favor da questão do veterinário, vocês conseguissem, de repente, dar uma resposta mais rápida e tranquilizar aquela família, né? Porque eu acho que o tempo realmente de
esse sofrimento, né, da família, às vezes, sabe, achando que de repente vai perder aquele seu melhor amigo, reduzindo isso já teria um resultado muito melhor, né? Excelente. Perfeito. Muito Colocação. bom. Muito bacana. Gente, vocês têm que entender, né, que o animal, ele vem pra gente para trazer muito mais do que só uma simples companhia ou um animalzinho dentro de casa, mas eles são uma conexão, né? Eles trazem amizade, trazem amor, trazem companheirismo. Como eu falei aí anteriormente, eles não esperam nada. Fabrício, não interessa se você pode dar a melhor ração ou a ração que o seu bolso dá. Ele tá ali do mesmo jeito para você. A prova disso é que a gente vê, às vezes, muitas pessoas em situações de rua, cujo animal não larga aquela pessoa por nada. Tem ONGs que querem lá resgatar o animal e aquele animal não sai de perto do tutor, porque eles são fiéis. Isso é amor verdadeiro, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer por esses animais é oferecer para eles qualidade de vida, não deixar eles sentirem dor, né? E darem para eles um pouquinho do amor, pelo menos, que eles dão pra gente, sem pedir nada em troca. A gente teve um gato que a gente adotou na unidade da Smart Fit da Dr. Freitas. Ele é belíssimo o gato, né? Ele parece muito um... Como é aquele do olhinho azul? É o... Siamês. Siamês. É igualzinho um siamês, provavelmente deve ser. Ele apareceu pelo estacionamento da unidade, foi ficando lá. Um dos garagistas começou a pegar ele no colo. O gato ficou 2 meses que não saía. E aí começou aquela coisa, adota o gato, porque no início a gente achava que podia ser o gato de alguém, né? Porque ali no final da Dr. Freitas, ali com a Pedro Miranda, podia ter vindo de alguma casa de alguém. Então a gente não ia abraçar um gato, de repente outra pessoa. A gente ficou esperando, de repente se aparecia alguém, algum aviso de alguém que perdeu um gato. E aí ele fica quietinho, né? Depois eu falo. A carinha dele. E aí a gente ficou, né? E aí os alunos começaram também. O gato vai no colo de qualquer aluno. Parece um cachorrinho. Ele não arranhou ninguém até hoje. E aí começou essa campanha da gente, de repente, adotar o gato e fazer algum espaço para ele. A gente já estava dando ração e água, né? Mas a gente sabe que isso não é o suficiente. E a gente fez um espaço super bonitinho para ele, com rede, com um lugar para ele subir. E ele usa tudo isso hoje. Ai, que Sobe, bacana. tem hora que ele está na rede. Só que acontece, como a gente colocou a rede, está até movimentando isso, a gente colocou a rede numa altura baixa, como ele é tão dado, os alunos passam e pegam nele. E aí a gente botou uma plaquinha em cima, a gente fez várias comunicações visuais, botou lá, quando eu estiver dormindo, não me incomode, uma coisinha assim, brincando, né? Ele começou a dormir em cima da caixona lá que ele pula, porque lá o pessoal não pega nele, então às vezes ele quer estar no momento dele que ninguém mexa com ele. Ele não quer ser incomodado, ele tá certo. Mas ele virou o mascote da unidade, né? Ele não tem um tutor fixo, né? O pessoal... Professores, os alunos pegam, o próprio rapaz da garagem também ficava com ele no colo um tempo. E nunca mais foi embora. Então, a gente está cuidando dele, tem uma veterinária que está acompanhando. A gente está fazendo um tratamento lá de vitaminas e tudo, para começar, a gente está fazendo alguns exames para verificar tudo que ele tem, para poder fazer o melhor por ele. Mas ele foi assim, ele chegou lá, realmente sem receber nada em troca, né? Só ficando, e aí começou a receber carinho dos alunos e ele não saiu mais. Ganhou o crachá do Smart Fit. E aí eu acho que a gente tem 3 unidades na Pedreira, eu acho que ele já falou pros amigos dele lá que a gente tá com uma gata agora na Humaitá. Olha isso. 6 quarteirões de distância. Eu vou dizer uma já coisa, teve um telefone sem fio. A comunicação entre os gatos, ela existe, principalmente de noite. Olha, Smart Fit adota gato, vamos lá, gente. Tá eles comunicam entre eles. Minha casa, minha vida, Smart Fit. Ei, mas sabe o que é muito legal? Que tu pensa que não, mas além de tu fazer uma boa ação para esse animal, porque provavelmente ele estava sem um dono, ou pelo menos um dono responsável, né? Tu faz uma conexão com teus clientes que tu não imagina. Não, eles adoraram, né? Gostaram muito. Amam, e eles começam a olhar o teu empreendimento, Fabrício, de outra forma. Sim. Porque as pessoas que gostam de animal, que balançam com isso, e realmente são pessoas do bem, elas se conectam com pessoas que pensam dessa forma, entendeu? Hoje a gente não quer, a gente não aceita, a gente que gosta de animal, a gente não aceita ninguém desprezando, batendo, machucando animal, e nem tem que ser, né? Mas quando você pega um animal e oferece cuidado, carinho, uma condição legal, isso te conecta com teus clientes. Sim, tem muita gente que vai começar a olhar para a Smart Fit, tipo, Fabrício, de uma outra forma. Sim. Muito legal, parabéns, viu? Obrigado. E é isso. E a gente já... Estamos chegando ao fim, já até passamos o horário. Se deixar, a gente vai falar de bicho até... Imagina, um apaixonado por animal e 2 veterinárias. E não vai dar, né? Fabrício, a gente te agradece muito a tua participação.
aqui. Obrigado, obrigada pela disponibilidade, vocês poderem trazer aqui os seus 4 filhos, pets, pra gente, participar do nosso podcast. É uma honra te receber aqui. Isso, e vamos trazer eles aqui para finalizar, vamos? Porque tem que trazer eles aqui. E aqui, pessoal, a gente tá mais nesse podcast. E é isso, os animais não tem como passar pela nossa vida e não transformar a nossa vida. Sempre nós vamos ficar melhores seres humanos. Isso você viveu na prática, você tá vivendo... Você é empreendedor e hoje você também já tem um empreendimento que você, como é que se diz, apoia a causa animal e faz total diferença. E a gente fica feliz por isso. Parabéns, Fabrício. Foi uma honra ter você aqui conosco, com seus filhos pets. Também muitas felicidades para sua filhinha humana. Tá? E eu tenho certeza que ela está aprendendo também todo esse cuidado, essa empatia com os animais. Ela gosta bastante. É muito difícil, né? Você acordar, olhar para a cara desses 4 aqui e não se sentir feliz, né? Então, Verdade. até no dia que, de repente, não tivesse um dia legal, tu dorme, acorda de manhã, então esses 4 ali na tua cama, te olhando lá, mostrando que te amam, que tu é importante para eles, precisam de ti, é um motivo para levantar, correr atrás, para, de repente, dar o melhor para eles sempre. Com certeza. Deixa só um recadinho especial aqui para os tutores, para eles cuidarem melhor dos seus animais. E quem quiser ter um animal, como é que faz para fazer da melhor forma possível? Os meus animais mudaram a minha vida, né? Então, é um amor que a gente recebe de forma incondicional. Então, tudo que é feito para eles sempre terá um retorno, porque independente se você é o que só coloca ração ou só coloca água, você vai receber a mesma quantidade de carinho, afeto e amor dos animais. Então, você fazer o máximo que você puder por eles é só realmente retribuir o que eles estão fazendo por você. Então, eu acordo todos os dias, como eu disse, olho para meus animais e realmente tenho vontade de sair, lutar, correr atrás para poder dar realmente o melhor para eles sempre. Ah, maravilhoso. Muito legal. Parabéns por todo esse cuidado. Obrigada por ter vindo aqui no nosso podcast. E trago todos os seus filhos pets. Gente, a gente chega ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado dessas histórias maravilhosas de cada um desses aqui e dos gatinhos do Fabrício, né? E eu espero que vocês tenham gostado e fiquem com a gente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá bom? Esse foi mais um episódio do nosso podcast pessoal. Virando Bicho! Tchau, pessoal! A cara dele é muito cachorro.